A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas. Como é que vocês passaram essa semana? Passaram bem? Com Jesus na condução, tudo vai muito bem. Com Jesus na nossa vida, com Jesus no nosso dia a dia, ainda que tenhamos algum tipo de preocupação, de aflição, mas nós temos paz, porque é o Senhor que nos dirige todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, nós te convidamos nesta noite, Senhor. Visita-nos, Senhor, com poder, autoridade, graça, no nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, se ti guarda as nossas casas, Senhor, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, toma todo o governo e a direção desta reunião. Fala com os teus filhos, Senhor. Traz palavras, Senhor, que a tua palavra diz que abra a boca e eu a encherei. Que assim seja nesta noite, Senhor. Que ao abrir da minha boca, Senhor, tu estejas falando com os teus filhos, Senhor. Com cada irmão, com cada irmã, com cada família daqueles que estão participando e daqueles que ainda vão assistir depois na internet, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Deus amado, nós pedimos, Senhor, visita, que os teus arcanjos e anjos visitem os hospitais, as emergências, as UTIs, as salas de parto, Senhor, todos os hospitais, aqueles que estão clamando por misericórdia, Senhor, ouve os seus pedidos de oração, Senhor. Te apresenta a eles, Senhor, nós te pedimos, Senhor. E que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, citia o Brasil, a América do Sul, a América Central, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor, a Europa, Senhor, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, um derramar e um transbordar do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, dá ordens aos nossos inimigos, Senhor, que eles sejam todos amarrados, manietados, cegos, surdos, mudos, inoperantes e vão para o abismo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O ribah lasti mandarai edurubielaran. O ramasti andere bahasti ribelarasturi ederimas. Ah, Senhor, tu estás no nosso meio, Senhor. Tu visita cada família, Senhor. Oh, Pai querido, sonda os nossos corações. Recebe os nossos pedidos de oração, Senhor. Todas as intenções dos nossos corações, Senhor, sejam recebidas por ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Se há no nosso meio algum enfermo, Senhor, que sejam radicalmente curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Pedimos, Senhor, a presença dos teus arcanjos e anjos do lado direito e esquerdo de todas as estradas, em nome de Jesus, nos quatro cantos deste planeta, Senhor. E nesta noite, Senhor, eu peço em especial, Senhor, pelo Líbano, né? Pelo Líbano, né, que deu a Beirute. Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia desse povo, Senhor, que há muito tem sofrido, Senhor, por guerras e guerras, Senhor. Levanta, Senhor, as nações, levanta aqueles homens e mulheres, Senhor, com um coração quebrantado diante de ti, Senhor, para abençoar esse povo, Senhor. Em nome de Jesus, que é teu povo, com tudo aquilo que lhe é necessário para que o teu nome venha a ser honrado e glorificado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Obrigada, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Hoje é um dia de Santa Ceia. Eu convido aos irmãos que preparem o seu suco de uva, né, o seu pãozinho, para nós estarmos compartilhando da ceia do Senhor. Amém, amados? Que Jesus ricamente abençoe todas as cidades, todos os estados, os países, os irmãos que estão acompanhando na Alemanha, na Argentina, e nos Estados Unidos, em Portugal, né? São muitos os amados irmãos brasileiros que estão, como se diz, o brasileiro polvilhou os quatro cantos do planeta Terra.
Eu nunca esqueço que uma vez nós estávamos junto com o pastor João Carlos no encontro e um irmão brasileiro que estava acompanhando lá do Alasca. E eu fiquei pensando, meu Deus, tem brasileiro em todos os cantos deste planeta, não é verdade? Glória a Deus, queridos. Que Jesus, então, ricamente te abençoe, amado. Você que está chegando há pouco, que Jesus ricamente te abençoe. E vamos fazer uma oração agora. Erga sua mão direita. Pai querido, Deus amado, amado Espírito Santo, nós entregamos a nossa vida, a nossa família, as nossas preocupações e todos os nossos pedidos de oração a Ti, Senhor. E já te agradecemos pela resposta, já te agradecemos pela cura, já te agradecemos pela libertação, já te agradecemos, Senhor, porque Tu és Deus poderoso, Criador de todo o universo. Olarabasti, helerimastori, edereremas. Oh, ribahasti, biliriasturi, andaramas. Ah, Senhor, eu quero pedir também por todos aqueles irmãos, Senhor, que estão com algum sintoma dessa praga maligna, Senhor, de Covid-19. Nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, oh, Senhor, que restaure o sistema imunológico dos Teus filhos, Senhor. Cobre-os com o Teu sangue, porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si todas as doenças e enfermidades no nome de Jesus, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e de todos os universos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero contar uma história para vocês. Eu não sei se eu já não falei alguma coisa semana passada, não lembro. Mas assim, queridos, vocês sabem, eu trabalho num hospital universitário dentro de uma UTI neonatal. E o nosso hospital tem uma parte toda, né, que foi uma parte nova, que foi preparada para receber pacientes que estão acometidos de Covid-19. Então, eu não lembro no total se são 3 ou 4 UTIs, é muita coisa. E como a gente trabalha em UTI neo, então tinha uma situação que todos os dias tinha uma mãe, né? Eu até conversei com a mãe dela e pedi autorização para poder falar, se eu podia falar. Ela disse que sim. Então, por isso que eu estou dando esse relato, né? Tinha uma jovem mãe de 25 anos, grávida, de 20 e poucas semanas, se eu não me engano agora, de gestação, muito mal na UTI, entubada, e a situação estava ficando muito difícil, né? E eu lembro que a gente sempre deixava tudo preparado, porque a qualquer momento, se ela piorasse, eles iam ter que intervir, fazer uma cesárea de urgência, né? Para retirar o bebê, para poder fazer os outros cuidados que precisavam com ela. E isso me chamava muita atenção. E aí tinha também uma outra mãe, que ela estava também com Covid-19, grávida. Essa outra mãe, ela tinha mais filhos, e eu me compadeci, que Deus faz essas coisas com a gente. Eu me compadeci com aquela situação dessas duas mães, não apenas delas, né, mas essas duas são assim que a gente orou bastante. E sem as conhecer, porque a gente não conhece, não sabe quem são, não sabe de onde são, né? A gente só sabe, a gente trata como uma gesta, né? Então, para nós ela não tem nome. Ela só vai ter nome depois para nós, quando a criança nasce, né? Então, e eu lembro que nas nossas orações, no nosso grupo de oração, às 19 horas, todos os dias, eu orava, porque isso me tinha quebrantado meu coração. Porque essa mãezinha de 25 anos, ela internada numa UTI e o marido internado em outra UTI, em um outro hospital, numa outra cidade, também com Covid-19. E eu fiquei pensando, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Imagina se os dois venham falecer, o que será dessa criancinha, né?
A outra mãe também, eu pensava assim, Senhor, tem misericórdia dessa mãe. Essas crianças, esses filhos precisam dela, Senhor. E a gente orava. E aconteceu então que as duas tiveram que intervir antes do tempo. Essas duas mães tiveram seus bebês. E essa essa senhora de 25 anos, a mãe do Daniel, teve alta. E conversando com a avó desse bebezinho, né, a mãe dessa jovem, e ela me disse, pela conversa eu captei que ela era cristã. Aí eu perguntei para ela, você é cristã? Ela, sou, eu, meu esposo, a minha filha, o meu genro. Então, o que aconteceu? O marido dessa senhora, que estava internada em outra UTI, faleceu. E ela, por milagre de Deus, né, pela misericórdia de Deus, porque ela estava muito mal, o Senhor, eu creio que o Senhor teve misericórdia, né? Talvez por causa da criança pequenininha, não, a gente não sabe, né? Mas ela, graças a Deus, teve alta essa semana, foi para casa. É claro que ela vai ter que ter muito acompanhamento, porque existe há uma sequela, como é que se diz, física, muscular, tono muscular, de falar, de andar, tudo, né? Então, o que me chamou muita atenção, assim, olha o zelo de Deus. Eu não conhecia essas pessoas. Eu não sabia quem eles eram. Mas essa situação me tocou muito. Mas Deus, o que é isso? É o Senhor tocando no coração dos seus filhos para que intercedam. Então, amados, às vezes a gente está dormindo muito bem, daqui a pouco tu abre os olhos e tu, ai meu Deus, essa hora da madrugada, perdi o sono. Pode orar, queridos. Ore, porque alguém está necessitando da tua oração neste momento. E quando a gente levanta a mão e diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, como tu queres. E muitas vezes, amados, o usa-me como tu queres é na madrugada. Porque quantos são, talvez, as pessoas que estejam necessitadas de oração, de intercessão, porque é uma guerra espiritual. E numa guerra, como se diz, precisa tem sempre os que vão à frente, os que vão na terra, os que vão nos ares, não é verdade? Mas atrás sempre tem uma retaguarda fortalecida. Então a nossa retaguarda fortalecida é a intercessão, é a oração. Não importa, mas você não sabe quem é, não importa, Senhor, cobre com o teu sangue, Senhor, visita os hospitais, todo aquele que estiver te invocando, clamando por ti, Senhor, te apresenta a eles, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vozinha, inclusive, pediu, eu perguntei se podia mostrar a foto do bebezinho, ela disse que sim, mas como eu ainda não falei com a mãe da criança, né, então não vou mostrar. Mas é um bebezinho bem pequenininho, né, está internado na UTI também, precisa de muita oração também, né, mas e nisso tudo mostra como Deus, realmente Deus é amor. Por amor daquele pai. Talvez a oração daquele pai tivesse sido, Senhor, se for levar, leve a mim, não leve minha esposa, não leve meu filho, né? A gente não sabe, né? Mas glória a Deus que esse pai está com o Senhor, porque ele é pastor, era pastor, né? A Igreja Assembleia de Deus aqui de Portão. A sua esposa também é cristã, ela toca louvor, tudo. Então, assim, sabe, em igreja pequena você faz tudo. Você limpa o chão, você lava o banheiro, você faz os lanches, você é o professor da escolinha dominical, você faz tudo. E isso é muito bom, fazer tudo, não é verdade? Porque Jesus veio para servir. E muitos cristãos querem o quê? Não querem servir, querem ser servidos o tempo inteiro. É engraçado isso, né? Porque Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, veio para nos servir. Sendo nós quem somos, né? Nos servir. Então, servir tem uma coisa maravilhosa, amados.
Se você é rabugento, não gosta de ajudar os outros, não gosta de fazer alguma coisa, tipo assim, você faz só aquilo que é teu dever. Você nunca faz aquele a mais. Quando a gente só faz o que é o nosso dever, a gente é medíocre, servos medíocres, porque fizemos só o que nos é esperado de fazer. Então, tente surpreender a sua esposa, surpreender o seu esposo, os seus filhos, os seus pais, né? Não ficar esperando que o pai mande sempre. Já estudou hoje? Já estendeu tua cama? Tu já lavou a louça? Não. Surpreenda, faça. Faça. Não deixe para depois aquilo que você podia ter feito hoje ou ontem. O de ontem não tem mais conserto, mas hoje ainda tem. Hoje, o fazer hoje já te dá um gás de ânimo para amanhã você fazer tudo aquilo que você precisa ser feito nesse dia. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que isso me tocou muito pela misericórdia de Deus, pelo amor que o Senhor tem pelas suas ovelhas, porque Jesus, ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele a deu, não é verdade? Bom, amados, semana passada eu pedi para que lessem sobre lá em Reis a respeito do espírito de Jezabel e o espírito de Acabe. Não sei se todo mundo leu. Se alguém leu aí, se manifesta aí na live, né? Porque assim, queridos, este é um espírito que tem atrapalhado o avançar do evangelho verdadeiro aqui na Terra. Ele atrapalha dentro das igrejas, atrapalha no âmbito governamental, municipal, estadual, federal, tudo, porque é um espírito que está sempre nos locais de governo, de autoridade, porque ele não é a autoridade, às vezes até é, mas normalmente é um espírito que ele se esconde atrás da autoridade. E hoje eu ainda estava pensando a respeito disso. Tem um ditado no mundo que diz assim: atrás de um grande homem existe uma mulher. Eu ficava sempre pensando a respeito disso, mas não era do lado? Não deveria ser do lado? Por que é atrás? Por quê? Isso está fazendo referência ao espírito de Jezabel, porque ela está atrás. Ela manipula aqueles que estão em situação que são governo. Pode ser numa igreja, numa escola, no estado, não importa. Né? É assim que esse bicho atua. E o objetivo final, eu vou ler aqui aquilo que eu dei uma rascunhada bem rapidinho, só para alguns itens, para a gente não esquecer então. Então, queridos, anotem 3 coisas. Esse espírito atua com adivinhação, feitiçaria e controle. Não esqueçam, adivinhação, feitiçaria e controle. Um profeta ou uma pessoa que tem o dom de profecia, debaixo desse espírito de feitiçaria, ele vê, ele enxerga, porque o dom é de Deus, né? E vai lá e manipula. Quando ele estiver precisando de umas ofertas de R$1.000, de R$10.000, tudo depende, porque ele tem uma rede de conhecidos. Então, ele chega, né? Veste a pele como se diz, uma pele de ovelha, né? Ou para esconder o corpo de lobo, né? E vai vender uma profecia. Ele não chega no local e diz assim: eu tenho uma palavra aqui de Deus, tu quer comprar? Não. Ele chega, passei aqui hoje porque o Senhor me tocou vir aqui. Assim diz o Senhor. Gente, eu vi tanto isso. Eu tinha, né? Porque agora acho que eu até botei fogo. Tantos cadernos escritos de profecias de coisas ridículas. Por quê? Porque eu ainda não tinha o conhecimento
todo da verdade. Nós estávamos começando, não tinha dado tempo nem de ler toda a Bíblia ainda, né? Mas aquelas pessoas eram apresentadas por líderes. Então, quando elas são apresentadas por líderes, tu acredita que elas são de Deus, não é verdade? Assim deveriam ser. E à medida que a gente foi andando, a gente ia vendo, mas isso aqui não está certo. Tem uma coisa errada aí, não é verdade? Bom, e muitos deles, quando precisam de algum dinheiro, eles vão e inventam profecias. Às vezes até Deus fala, né? Na sua misericórdia com a pessoa que vai lá, que vai ouvir ou que vai receber. Às vezes até Deus realmente fala, por misericórdia, né? Mas, amados, então não esqueçam, esse espírito usa adivinhação, feitiçaria e controle. E tem muitas lideranças que são movidas por esses espíritos de adivinhação, de feitiçaria e de controle. O espírito de Jezabel, ele se disfarça de espiritual verdadeiro. Ele tem a aparência de muita fidelidade. Ele é muito fiel à igreja, está em todos os cultos, né? Dá excelentes ofertas, está sempre disposto a tudo. O pastor fez assim e já está ali. O que o senhor precisa? Olhou para o negócio de água, o copo já está ali. E assim vai. E vai fazendo, vai cerceando, né? Muitos presentes, né? Muitas ofertas. Ofertas assim, né? Bom. Muitos elogios. A sua pregação. Tua pregação. Mas o que é isso? Né? Nós não precisamos e não nesse. Eu bem lembro quando muitas vezes o pastor João Carlos, Deus usava a boca de algum irmão para fazer algum elogio e ele dizia assim: eu não interpretei porque isso aí é um elogio para mim e quem precisa de elogio, né, ele já fazia assim com os elogios. Para quê? Para não nos orgulharmos, porque a palavra é do Senhor, o Espírito é do Senhor. Nós só somos, amados, um vaso. E um vaso, tu pode colocar flores bonitas ou flores murchas, flores vivas ou flores mortas, né? Nós só somos vaso, que sejamos vasos de honra na mão do Senhor. Amém? Então, continuando. O espírito de Jezabel ele se disfarça de espiritual. Tem a aparência de muita fidelidade à igreja, ao pastor e aos líderes. Esse disfarce espiritual fingido, e porque a sua disponibilidade está disposta a matar quem se colocar no seu caminho. Vou contar para vocês que a pior morte não é a física, é a morte espiritual. O pai de Jezabel, ele matou o próprio irmão para ser rei em seu lugar, para ser rei de Sidom. A filha de Jezabel, Atalia, ela matou os netos para se autodenominar rainha de Judá. Jezabel não era a rainha, mas ela influenciava e controlava o rei de Israel, Acabe. E isso continua acontecendo até os dias de hoje, amados. O espírito de Jezabel influencia. Ele não precisa ser o líder. Se ele pode controlá-lo, se ele não pode influenciar diretamente o líder, esse demônio procura influenciar as pessoas da liderança que estão perto desse líder, para influenciar. E esse demônio pode estar em qualquer lugar onde há poder e autoridade, para usurpar e controlar. Então não esqueça, aonde tem um lugar onde tem poder e autoridade, esse espírito sempre está cercando para usurpar e controlar. Ocorre isso nos palácios, nas igrejas, nos governos, nas instituições,
nas famílias. E esse espírito procura estar naquele lugar onde haja sempre poder e autoridade, para manipular e usurpar. Então, eu sempre costumo dizer, os pratos preferidos de Jezabel: pessoas que profetizam, né? As pessoas que têm o dom de profetizar, e muitas vezes, amados, a Bíblia diz que nós temos que provar a profecia, não é verdade? Lá em 1 Coríntios 14, 29 diz: provai a profecia. Tem outra palavra que diz que os sinais seguirão aos que creem, e pelos frutos sereis... Como? O que nós vamos ser? Pelos frutos seremos conhecidos. Olha, um pé de mexerica, de bergamota, nunca vai dar maçã. Nem o pé de maçã jamais vai dar bergamota. Você pode até pegar e amarrar as maçãs lá, mas não é. Então, os frutos serão segundo a espécie da sua semente, sempre. Outra coisa, precisamos sempre, amados, julgar e ver qual é o testemunho, o fruto daqueles que estão nos profetizando, que estão nos dando direção de alguma coisa. Porque por que as pessoas caem nessa história? Porque elas não buscam o Senhor por si próprias. Elas não buscam o Senhor até ouvir o Senhor dizer sim, não faça isso, faça aquilo. Porque parece que é mais fácil. Porque no Antigo Testamento, Deus praticamente, o Espírito do Senhor vinha sobre o profeta, sobre algum líder, né? Mas hoje, amados, Jesus veio em carne aqui na terra, nasceu de uma virgem, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. E está hoje acima de todo governo, de todo principados e potestades. Ele é o nosso Senhor. Hoje, amados, por crermos em Jesus, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Né? Então, nós somos o que, amados? O Espírito de Deus. Quando nós invocamos Jesus, uma fagulha do Espírito de Deus vem sobre nós, vem fazer morada em nós. E aquela fagulha, ela vai crescer ou ela vai morrer. À medida que nós alimentarmos com oração, com vida, conversão verdadeira, aquele que mentia não mentir mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que... Tudo que é errado, que você deixa de fazer, aquela fagulha do Espírito Santo, ela começa a crescer e a incendiar dentro de você. E ela vai cada vez aumentando mais. A fome, sede da palavra do Senhor, orar a palavra, pedir, Senhor, grava as tuas palavras nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. Ajuda-nos, Senhor. À medida que você vai fazendo isso, você é batizado, depois você vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Aí o Senhor derrama do seu Espírito, da sua unção, a unção do Espírito Santo, que tem N dons, dom de visão, dom de discernimento de espíritos, que aliás, isso a igreja, os cristãos carecem. Então, amados, peça o dom de discernimento de espíritos. Para quê? Porque não importa a cara bonita, não importa a igreja gigante, não importa o quão conhecedor da palavra, porque só a letra mata, né? É o Espírito Santo que vivifica a palavra de Deus. Então, queridos, porque não importa quem venha te falar algo, o Espírito Santo que habita em ti vai, assim, a pessoa está falando um negócio, tu ainda não viu, não discerniu, mas tem uma coisa aqui que, ai, Senhor, o que é isso? E Ele te revela. Amém, amados? Então, nós precisamos fazer isso, buscar o Senhor. Porque Deus, então quer dizer que Deus não usa as pessoas? Usa.
E normalmente, quando você recebe uma palavra de Deus vinda de pessoas que você conhece ou que você não conhece, nunca é coisas que você não tenha orado. Sempre é algo que você já orou, algo que o Senhor está confirmando, né? Confirmando. E Deus raramente vai te dar uma direção. Hoje você vai sair daqui, você não vai para sua casa, você vai direto para o aeroporto, vai lá comprar uma passagem. Não, Deus jamais vai fazer isso contigo. Olha, provavelmente não deve ter o dom do Espírito, o Espírito Santo não deve estar aí, não. Porque não existe, por exemplo, duas fontes de água de água pura. Não brota dois tipos de água. Porque normalmente, amados, há muito conhecimento da palavra. Essas pessoas que são aquelas que, tipo assim, parece que tem umas que encarnaram o bicho, né? Elas são conhecedoras da palavra. Mas você começa a repreender o espírito de feitiçaria. Você vai começar a ver o resultado, né? Então, outra coisa. Normalmente também é alguém que um dia tinha o Espírito Santo de Deus, mas não sei por que motivo, às vezes porque talvez não tinha os holofotes, né? Não tinha os elogios, os holofotes para si. O caráter, né? Porque tem que ter caráter, gente. Caráter de Cristo, né? E aí normalmente essas pessoas acabam se desviando, mas elas estão dentro das igrejas, né? E entregando profecias, e principalmente, ai daquele, se você não fizer isso, Deus vai botar uma enfermidade. Gente, isso é palavra de feiticeiro. Eu lembro que sempre tem até até a gente brincava, né? Quando as pessoas diziam assim, se tu vai numa cartomante, não é nosso caso, tá? Mas a gente ouve. Sempre vai ter uma loira na sua vida, ou uma morena na sua vida. Ou um moreno, é sempre essa conversa. Então, Jezabel usa uma linguagem parecida. Por exemplo, esses profetas, né, pessoas que têm o dom, mas vendem o dom, negociam o dom, elas têm o dom. Então, Deus mostrou para elas lá, por exemplo, o irmão lá que estava preocupado financeiramente, com alguma conta para pagar, um exemplo assim, né? Ele viu? Aí quando ele está lá no culto, ele diz, eis que o Senhor me diz, varão, né, varoa, é mais ou menos assim, assim diz o Senhor, te levanta, que o Senhor coloca nas tuas mãos moedas de ouro. Eu já ouvi tanto disso, um dia eu pensei, mas vai ficar duro, né? Não é coisa que nem se mexer, vai ficar assim, ó. Porque não sei o que de ouro, mas parece toque de Midas, né? Então são coisas assim que... E eu aprendi uma coisa com uma pastora amiga minha, que ela dizia assim, porque você jamais deve dizer amém para esse espírito. Porque quando tu diz amém para esse espírito de Jezabel, de feitiçaria, está vindo junto morte sobre a tua vida. Morte espiritual. Então, mas o que tu vai fazer então? Tu não sabe? Sendo de Deus, em nome de Jesus, se essa profecia vem de Deus, ela vai se cumprir. Se ela não vem de Deus, em nome de Jesus, já está cancelado. Mas tem que ter coragem para dizer, viu? Ou simplesmente diz, sendo de Jesus, se cumprirá. Não sendo, já está cancelado em nome de Jesus. Não interessa quem seja, pode ser o apóstolo, o hiper, mega, etc., tá? Não importa, amados, não importa. Porque está cheio de títulos, está cheio de títulos... Como é que se diz? Títulos que hoje dentro da igreja parecem títulos magníficos, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, principalmente agora também tem mais uma modalidade que é os anciãos, né? Então não interessa, o cara pode até se chamar Moisés, Abraão, Isaac, não interessa mais. Caráter, vida santificada, tem patriarcas também, meu Deus do céu. Olha, Jesus... era servo, nos servia,
veio para nos servir. E lembre-se quando perguntaram em que lados no reino dos céus aqueles 2 discípulos iam ocupar. Né? Um a direita, Senhor, peça para que eu fique à direita, e outro à esquerda, né? Tipo assim, guarda nosso lugarzinho aí, né? Afinal, amados, o lugar não importa. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Então, queridos, não importa. Agora, tem uma coisa. Muitos recebem as lisonjas, os presentes, porque todo presente de Jezabel tem teia. E quando tu recebe, aquilo gruda na tua vida. E depois, para tirar aquilo, meu filho, só muita oração e jejum. Porque aquela teia, ela te manipula. E manda os seus para te cercar. Aí tu fica achando, não, isso deve ser de Deus mesmo. Não é não. Não é não. Então, os verdadeiros, essas pessoas que profetizam, então a gente tem que julgar a profecia. 1 Coríntios 14, 29. O que Jezabel quer é que o final é matar os verdadeiros profetas, silenciar a voz de Deus através do Espírito Santo para estabelecer o falso, o espírito de adivinhação, feitiçaria. Preste atenção. E os sinais de opressão do espírito de Jezabel. Tu vai para a igreja e tu sente uma opressão inexplicável, uma dificuldade às vezes até para respirar, não sente alegria, tem tristezas, dificuldade de entrar em oração, dificuldade para ler a palavra de Deus, né? Dificuldade para adorar a Deus. E as vozes demoníacas, elas vêm na mente. Porque lembra, amados, o inimigo não lê o nosso pensamento, mas ele lança palavras na primeira pessoa, como se eu estivesse pensando. Tipo assim, há algo errado comigo. Alguma coisa está errada comigo, só pode? É mesmo. Alguma coisa deve estar errada. Eu não vou conseguir, eu acho que eu não sou salvo, eu acho que eu acho que eu não sou salvo. Né? Eu sempre brinco que quando a gente se converteu, a gente passou uns 3 meses aceitando Jesus todo culto, né? Porque cada vez o apelo era diferente, e aquilo nós queríamos. Eu fiquei pensando, até um dia que disseram, não, mas isso aí não é para vocês já estão há 3 meses aceitando Jesus todo culto. Glória a Deus. Então, as vozes demoníacas fazem eco nas mentes, tá? E algo está errado com você, contigo. Outra coisa, é a voz do inimigo, amados. Repreenda em nome de Jesus. Muita ansiedade, medo, enfermidades prolongadas, a criatura nunca fica curada, nunca melhora. Amados, enfermidades que não terminam nunca, faz exame disso, exame daquilo, não sabe, uma hora parece que é isso, outra hora parece que é aquilo. Repreenda essa feitiçaria. Isso é espírito de Jezabel, espírito de feitiçaria. São palavras de maldição lançadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a igreja, sabe? Então repreenda em nome de Jesus com oração e jejum. E vou dizer outra coisa, Jezabel, aquela pessoa que fez a pergunta sobre esse espírito de Jezabel, não espere que Jezabel tem que ser confrontada. Jamais você fica lá passando, fazendo carinha assim, não, você confronta. Quando você confronta Jezabel, a máscara cai e você leva um susto, tipo assim, quem está aí? Onde é que estava isso? Porque a voz muda, a voz fica um tom cavernoso, gente, e o bicho cai. Mas não se esqueça, amados. E aí uma das primeiras coisas que começa a fazer é entregar todos os teus podres. Todas as coisas que tu fez de errado, ele começa, abre a boca. Por quê? Porque é o espírito maligno. Né? Então, jejum,
jejum e oração. Outra coisa, as pessoas que estão debaixo dessa opressão, elas se sentem muito sozinhos. Eles sentem uma solidão, mesmo estando no meio das pessoas, mesmo tendo casa, tendo família, tendo igreja, eles se sentem sozinhos. É uma coisa que aqui no peito, né? Isso é um ataque de Jezabel, amados. E essas pessoas acabam se distanciando das outras, se distanciando da família, se distanciando dos irmãos, porque esse é o objetivo desse espírito, que é fazer com que as pessoas se distanciem, esfriem, para eles poderem atacá-las e matá-las. E a partir também daí começam as pessoas do nada a ter sonhos impuros, né? E pensamentos impuros. Mas a pessoa é muita ira também. Porque não se assuste com o espírito de Jezabel, quando é confrontado, olha, o bicho vem com uma ira, tu pensa, mas aquela irmãzinha é tão magrinha, tão pequenininha, mas aquele irmãozinho, aquele irmão é tão querido, o que aconteceu? E tu olha assim, meu Deus, quem está falando? Então, Jezabel se confronta, se atropela espiritualmente, tá? Não, espiritualmente. E outra coisa, as pessoas debaixo dessa opressão começam a ter acidentes involuntários. Sabe que assim, ó, toda hora está sofrendo um acidente, uma coisa assim, uma coisa sem nexo. E muita depressão. Muita tristeza, sem noção, assim, ó, tu faz o cálculo lá, não, mas eu tenho casa, eu tenho emprego, o meu marido é um bom homem, meus filhos são bons filhos, tudo certinho, e a pessoa sente uma tristeza, uma angústia, uma coisa que dá vontade às vezes de sair caminhando na rua e não sabe nem para onde. Opressão maligna, espírito de feitiçaria, queridos. Então, o que a gente tem que fazer? Começa a olhar dentro da sua casa. Começa, em primeiro lugar, Senhor, eu peço perdão por ter aceitado todas as profecias, as falsas profecias do espírito de Jezabel sobre a minha vida, minha família, em nome de Jesus. Eu recolho no reino espiritual e lanço na cruz de Cristo. Torno ela sem efeito, que seja cancelado toda as teias desse espírito sejam queimados em nome de Jesus. Pinga o teu colírio nos nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para ver o mundo espiritual positivo, Senhor. Dá-nos entendimento, discernimento, Senhor. Todos os dons espirituais, Senhor, para nós não sermos enganados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E, amados, liberar perdão por todos aqueles que te ofenderam, todos aqueles que nos ofenderam, né, que nos manipularam, em nome de Jesus. E nós nos arrependemos, eu me arrependo de toda atitude de rebeldia, tá? Toda palavra de maldição, toda acusação, toda palavra maldita que tenha saído das nossas bocas, que tenha saído... Sabe, quer um exemplo disso? Alguém lá fez umas coisas erradas, ou mesmo que não tenha feito, e a gente diz misericórdia, mas ó, Deus tinha que descer com um raio lá, né? Ah, mas Deus é justo, Ele vai me fazer justiça, ó, vai, ó, acontecer alguma coisa naquele lugar, isso, amados, não é Deus, o Espírito de Deus não fala dessa forma. Quem fala dessa forma é o espírito de feitiçaria. E outra coisa, tem muitos líderes também que quando as ovelhas vão sair das suas igrejas, vão para outros ministérios, em vez de dar glória a Deus que não está saindo para o mundo, não está perdendo as ovelhas, que não está perdendo essas ovelhas para Jesus, lança maldição. Eu não abençoo, né? Ainda vai voltar aqui de joelhos e lá sei o quê. Que é isso? Isso aí deixou de ser pastor, meu. Isso aí é feiticeiro.
tem que mudar a placa lá na frente, onde diz igreja, não, diz, tem que falar, mudar. Porque líder que faz isso não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Pode saber a Bíblia de cor, de Apocalipse a Gênesis, etc., mas não é não. Já, como dizia o pastor João Carlos, é um querente, deixou de ser. Então, amados, nós precisamos pedir perdão ao Senhor por toda rebeldia. Que tipo de rebeldia, amados? É não fazer o que a palavra diz e dar ouvidos às lisonjas desse demônio, desse espírito maligno, que muitas vezes, amados, está dentro e na frente dos púlpitos de muitas igrejas, de muitos líderes, em muitos locais. E você tem que ter discernimento. Por quê? O óleo desce do alto da cabeça e vai escorrendo pelas vestes e todo o corpo. Pecado de ovelha não alcança o púlpito, mas pecado no púlpito alcança toda a igreja. Não pense você dizer assim, não, mas eu vejo lá que eles têm problema, mas eu estou aqui. A tua família vai estar atingida. Você vai estar debaixo de uma cobertura, já que todo mundo se coloca livre, espontânea vontade, debaixo de uma cobertura de algum líder, de algum homem, né? Porque quem se coloca debaixo de coberturas humanas, não existe cobertura humana, não existe isso. Cobertura é Jesus, quem é o cabeça da igreja, quem é o cabeça, quem é que a palavra do Senhor é escudo e broquel, isso sim é uma cobertura. Homem nenhum poderá se colocar como cobertura de outra pessoa. Isso é uma moda, né? Para mim isso é uma moda, né? Mas quem sou eu para dizer isso, né? Mas para mim é uma moda. Sinto muito. Porque uma coisa é você orar e interceder uns pelos outros em unidade. Mas Jesus sendo a nossa cobertura. O Espírito Santo de Deus sendo aquele que nos conduz, que nos ensina, que nos admoesta, que nos adverte e que muitas vezes nos disciplina também. Porque Deus disciplina aos que ama. Aqueles que Ele ama. Então, glória a Deus que nós amamos o Senhor e temos um coração quebrantado. Não um coração rebelde, amados. Rebelde, de dura cerviz. Tu sabe o que é um exemplo disso? Você sabe o que é para fazer e você não faz. Entre o certo e o errado, você resolve não fazer o que é certo. Isso é o espírito de rebeldia. Parece bobagem, né? Mas é verdade. Vamos adiante. Então, que o Senhor, você precisa liberar perdão de toda a palavra de maldição lançada contra a tua vida, tá? Por todas as ofensas, acusações de liderança, de pais, de irmãos, de quem quer que seja que você tenha recebido, tá? Pedir perdão por toda rebelião, por toda calúnia, por toda palavra de maldição, de acusação que possa ter saído da tua boca. Porque assim, amados, uma coisa, a palavra do Senhor diz assim, que maldição sem causa vira bênção. Então, por que este inimigo cutuca tanto as lideranças? Para quê? Para que alguém, um cristão, quando abre a boca para falar, vamos dizer assim, falar amaldiçoando outra pessoa, o inimigo, o espírito maligno, aquelas aves de rapinas, vem, pega aquela palavra e vai dar cabo dela, vai botar ela em prática contra aquele irmão ou aquela irmã. Somente uma proteção do fogo do Espírito Santo de Deus, de muita unção do Espírito Santo e do sangue de Jesus, para que aquilo não alcance, não trave a vida daquela pessoa. Então, nós precisamos recolher no nome de Jesus, no reino espiritual, toda a palavra
maligna que saiu de bocas malignas contra as nossas vidas e tudo que possa ter saído das nossas bocas contra as lideranças, contra quem quer que seja, nós recolhemos no reino espiritual, tornamos elas sem efeito e abençoamos a todos aqueles que nos amaldiçoaram. Abençoamos em nome de Jesus, que assim como o Senhor nos resgatou, que eles também sejam resgatados no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Outra coisa, queridos, raiz de amargura. Olha que tem muito cristão com um coração cheio de raiz de amargura, como se fosse uma incubadora. Amados, o nosso coração lembra que é o local de louvor a Deus. Não é lugar para guardar medalhas de feridas, medalhas de, mas tu não sabe o que eu passei, o que eu passo. Mas se tu conhecesse a minha história, não, mas é porque tu não conhece a minha. Não interessa. Importa que Jesus é o bálsamo de Gileade, ele cuida, cura, e se ele fere, ele sara a ferida. Muitas vezes, amados, para ser curado, muitas vezes é necessário ser ferido para poder ser curado. Como assim? Existem situações na vida de uma pessoa, vamos pegar uma questão de traumas, que aconteceu com pessoas que está lá no, como é que se diz, em stand-by. Ela não lembra mais daquilo. Aí, de repente, ela passa por uma situação e começa e volta na memória dela situações terríveis que ela tenha passado. E aí? Agora você é cristão, então agora você precisa perdoar aqueles que te machucaram quando criança, aqueles que te enganaram, aqueles que te roubaram, né? Porque crente tem uma coisa impressionante, eu não sei o que acontece. Adora pedir dinheiro emprestado e nunca pagar. Primeiro lugar, então não peça emprestado. Peça. Eu lembro que o vovô dizia assim, tira o olho da carteira dos irmãos. Dobra teus joelhos e peça ao Senhor. Esteja de olho na carteira de Jesus, que Ele nos abençoa. Então, amados, faça isso. Dobra teus joelhos e peça ao Senhor. Que se o Senhor quiser que alguém vá lá e te abençoe, você não precisa falar para ninguém. Você entra dentro do seu quarto, fecha a porta, ora ao Senhor, ou se você não tem como condições de fazer isso, quando você vai tomar banho, que você fecha a porta do banheiro, né? Então você está lá, tu e Deus, ora ao Senhor, que Ele te ouve. E a oração que é feita no secreto, Ele vai, como se diz, vai te alcançar as bênçãos, amados. Né? Porque tem gente que não aguenta, vai na casa dos irmãos lá que tem um pouquinho mais de posse e começa, porque lá em casa tá assim, a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, pois é, eu até já falei com o pastor, mas é uma lenga-lenga, é um chororô, né? Eu cansei, amados, vou dizer para vocês, eu cansei de quantas vezes eu abençoei pessoas assim. Sabe o que acontece? Com o tempo eu vi, porque tudo que nós abençoamos, nós somos abençoados também. Mas tem uma coisa, quando a gente oferta, vamos dizer, dinheiro, estamos falando de dinheiro agora, em locais de terra ruim, é como se fosse jogado fora. Não frutifica, não acontece nada. E tem até na Bíblia que fala de ter um espírito chamado sanguessuga. Tem 2 filhas, dá. Tu dá uma vez, dá 2, dá 3, nunca é suficiente. E quando tu vê, se tu não se antenar, tu tá dentro do aquele bicho. Ele te sugou tanto que tu tá no buraco. E ele tá lá em cima. Então, cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado em ajudar pessoas que sempre têm uma história mirabolante. Não, mas agora vai dar certo. Mas ela só precisa do teu dinheiro, de todo o teu dinheiro de preferência, de tudo que tu tem. E logo depois você assume toda a dívida,
porque esses aí, Então, muito cuidado. E isso tudo, amados. E eu fico pensando como é que eu sempre tratei dessas situações dentro do ministério, com irmãos que tinham dívida. Vamos orar, em primeiro lugar, e pedir perdão a Deus, porque comprou mais do que podia pagar. Primeira coisa. Vamos orar ao Senhor para que nos abençoe, para que nós possamos negociar essa dívida, para que possa ser de um jeito que a gente possa pagar e eliminar. Ajudei muitas vezes os irmãos, e assim, queridos, isso precisa ser ensinado. Os pais, as mães, a família precisa ensinar os seus filhos quando que ela faz, o que é prioridade com o seu dinheiro, o que ela tem que investir, quanto que ela tem que investir, como é que ela tem que fazer, como é que ela faz, né? Eu lembro que o pastor João Carlos sempre dizia, R$1 na mão de um crente é como 1.000.000. 1 é como 1.000. Então depende da fé, tá? Então, amados, essas coisas todas também elas falam de caráter. Esse caráter de usurpar os outros é um caráter jezabelítico. Talvez eu esteja falando coisas aqui que vocês nunca ouviram, ou talvez vocês já tenham ouvido e visto isso. Mas assim, eu poderia contar muitas histórias para vocês, mas eu não vou contar essas histórias, né? Eu prefiro contar as histórias boas, aquelas histórias empolgantes. Mas o Senhor me colocou no meu coração por esses dias que era para falar disso, porque esse espírito, ou os presentes desse espírito de feitiçaria, impedem a igreja, a noiva, de avançar. E onde tem esse espírito de Jezabel, dificilmente tem cura. Podem orar até cair a língua, mas nunca tem cura. E aí a gente ouve aquela palavra. Se Deus quer, Ele cura. Não. Tem alguma coisa errada. Porque está escrito que na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades. O que está vendo aí, então? Então não tem nada de errado com a palavra de Deus. Tem algo errado com aqueles que possa estar orando. Porque lembram, não há 2 tipos de água numa fonte. Ou ela é pura ou ela é impura. Eu não sei se vocês eu já tomei água de fonte, que é uma água fresquinha, é uma coisa, chega a ser gostoso de tomar porque é uma água leve. Mas eu também já conheci um poço onde a água ficou saloba. Sabe, sal amargo? Tem aquele gosto. É horrível. É impossível tomar aquela água. Eu lembro isso de criança, que o poço onde a gente morava tinha ficado com água saloba. Eles tinham esvaziado muitas e muitas e muitas vezes, mas tinha deixado de ser água pura. E era impossível de tomar. E mais um detalhe, eu lembro que a senhora onde eu morava, ela ia usar para lavar a roupa. Nem para isso servia, porque não permitia que o sabão entrasse no tecido, não fazia espuma, nada. Então, para nada servia. Então, preste atenção, amados, para nada serve. Então, outra coisa, ore ao Senhor e diga assim: Senhor, se no meu ministério, Senhor, na minha vida, na minha família ou na minha igreja, se há alguém ou alguma coisa de espírito de feitiçaria, tira o manto de invisibilidade sobre esses espíritos e nos mostra, porque nós não queremos nada que não venha do Senhor. Eu não quero nada que venha de Jezabel. Eu renego e não preciso das ofertas desse demônio, não preciso dos presentes desse demônio, não precisamos das suas profecias malignas.
em nome de Jesus, nós precisamos daquilo que é do Senhor. Nós precisamos estarmos debaixo da mão do Senhor, ser conduzido por Ele, ser que o Espírito Santo de Deus, o amigo do noivo, Ele que o Senhor deixou aqui no planeta, amados. Peça, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Por esses dias, amados, tem sido difícil para a nossa família o fato de ter perdido uma criança. Mas nós sabemos onde ela está. Mas a nossa carne, naturalmente, sente dor. Então, várias vezes eu estou dirigindo e eu fico pensando, aí eu assim, Espírito Santo, me ajuda. Senhor, me ajuda. E o Senhor derrama da sua graça. É assim que a gente anda, queridos. Então, se humilhe diante de Jesus, peça perdão pelos presentes, abre mão daqueles elogios que grudam no ouvido, porque Jezabel, quando fala os elogios dela, eles vai assim, ó. Assim, eu não sei se foi Deus que... Eu creio que Deus me deu essa visão, que quando as pessoas estão debaixo desse Espírito, quando elas falam, eu enxergo as palavras delas saindo assim, e aquele troço vai grudar nos ouvidos. E eu já vi muito isso, e eu assim, Senhor, me cobre com o teu resplendor de fogo. Quando a pessoa começa... Aí eu vi líderes fazerem isso, amados. Quando vinham com um troço assim, meu Deus, o que é isso, Senhor? Me cobre com o teu fogo, Senhor. O teu sangue e o teu fogo à minha volta. E aquilo bate assim. Então, queridos, eu não sei como é que está a tua vida. Sim. Sim. Uma das primeiras coisas para a gente se livrar desse bicho é perdoar todos os líderes, as lideranças que de alguma forma são influenciados por esse espírito e que profetizaram, falaram toda palavra errada contra as nossas vidas, contra a tua vida. Perdoa, porque quando tu perdoa, é cortado o vínculo. Tá? Tu perdoa, quando tu libera perdão para aqueles que te machucaram, para aqueles que te enganaram, te roubaram, te feriram, é cortada aquela ligadura. Aquilo que tocava neles não pode mais te tocar. Amém? E peça, mas tu não sabe o que fizeram comigo, me pediram dinheiro, não interessa. Tu ofertou ao Senhor, então não é problema teu. Libera perdão e fique livre disso. E você vai ver, amados, você vai ver que maravilha é respirar. É respirar, sabe? Respirar e sentir o sopro do Espírito Santo de Deus te vivificando. Amém, queridos? Glória a Deus. Sim. Sim, sim. Eu sempre digo, né, que o Espírito de Deus não fala aqui. Nunca. Que voz que vem de fora não é do Senhor. A voz do Senhor fala de dentro para fora. É muito impressionante que fala aqui dentro, assim. É engraçado que explode dentro do teu coração e sobe, né? Então tu ouve, por isso que diz, o coração fala, o coração tem voz. E o espírito maligno, ele lança palavras na primeira pessoa para te enganar, pensando que tu está pensando isso. Só que ele lança sugestões. Sim, porque vem exatamente isso, né? Então, que seja repreendido, amarrado, cancelado todo esse espírito de Jezabel que possa haver no meio das nossas famílias, no meio das nossas congregações, da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Nós rejeitamos
todas as ofertas, os presentes, as lisonjas, os elogios desse demônio, em nome de Jesus. Que possa ter vindo por líderes, por irmãos, por quem quer que seja. Nós rejeitamos em nome de Jesus. E seja cortado toda ligadura de impiedade no nome de Jesus. E nós não temos parte com Jezabel, nem com o espírito de Acabe, nem com o espírito de prostituição, de tudo que é mal e rebeldia no nome de Jesus. Amém, queridos? Não sei se ficou claro, se alguém teve alguma pergunta. Explica como orar contra. Eu falei dos escudos. Sim, mas assim, ó, primeiro lugar, você tem que se cobrir com o sangue de Jesus e o fogo do Espírito de Deus. E outra coisa, você não vai confrontar, você não precisa confrontar. Quem tem que confrontar é as lideranças. Né? A não ser que você seja um líder, a não ser que tem alguém dentro da tua família que esteja debaixo desse tipo de influência, tá? Outra coisa, quando você recebeu alguma profecia que tu tem um pé atrás, você já ora aqui, ó, Senhor, em nome de Jesus, repreendo todo mal. E aí olhem para a tua cara e você diz, para o teu rosto, e você diz assim: bom, se essa profecia veio de Deus, através do Espírito Santo dele, vai se cumprir. Não sendo, já está cancelado em nome de Jesus. Não interessa para quem seja. E eles odeiam. Aqueles olhos, eles ficam muito impressionantes. Eu não sei se é eu que, na visão que eu tenho. Lembro que Jezabel pintou os olhos, lembram? Não é que ela passou uma sombra, não. Os olhos são pintados porque é como o demônio encarnava nela e os olhos ficavam pintados, ficavam escuros. E eu já vi muitas vezes as pessoas debaixo dessa influência ou por algum motivo que elas foram enganadas e elas estão falando contigo e tu percebe quando já não é mais elas que estão falando, quando elas estão falando sobre a influência de um espírito maligno, o olho muda, aquele brilho desaparece e entra uma outra cor escura, sem brilho, sem vida. E, gente, e quando você discerne, porque esse espírito gosta de andar camuflado, quando ele é confrontado, né, tu começa a orar, tu viu alguma coisa, Senhor, está amarrado todo espírito de feitiçaria, eu proíbo o diabo a língua, a boca desse irmão, dessa irmã, com palavras de maldição, de mentira, em nome de Jesus. Se você é o líder, né, é impressionante. Tipo assim, ele se sente, como se diz, encurralado. E os olhos de ódio é uma coisa impressionante, aqueles olhos assim, de raiva, olho para você assim e os olhos falam, chegam a ficar maiores assim, né? E não conseguem muitas vezes falar nada, porque tu proibiu esse espírito de falar. Que a língua se grude no céu da boca e que Jezabel e esses demônios de feitiçaria não possa usar nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhum pastor, nenhuma pastora para declarar palavras de maldição contra a noiva do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Quando são lideranças que te perseguem, por você saber que elas não têm que ser É muito simples, queridos. As lideranças que te perseguem. Quer um exemplo disso? Saul foi... o povo rejeitou Deus, pediu que o profeta pedisse um rei como os outros povos que não tinham Deus tinham. E lembro que Samuel ficou muito irado. Aí Deus disse para Samuel, se acalme. Não é a ti que eles te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Então Deus mostrou para Samuel quem seria o rei de Israel, que era Saul. E Saul era da tribo de Benjamim, se não me engano, e ele era um homem alto, vamos dizer um homem e vinha sobre Saul um espírito perturbador, né? Que ele ficou totalmente perturbado, totalmente fora dos caminhos do Senhor. E lembro que Saul fazia
começou a perseguir Davi. Se estão te perseguindo, meu irmão, minha irmã, dá glória a Deus, porque você não faz parte tu não come na mesa de Jezabel. E liderança que perde tempo perseguindo ovelhas, me desculpe, isso aí mudou o nome. É feiticeiro, é lobo. É lobo. Por incrível que pareça. Quem persegue ovelha é lobo. E lobo? Para que serve o cajado lá? Para dar-lhe na cabeça, não é verdade? Então, amados, a gente poderia falar muitas horas sobre isso, sobre exemplos de como isso acontece. Mas é muito simples, amados. Está cheio de igrejas. Tem homens e mulheres de Deus. Entende? Sai desses lugares, pedem a bênção, não vão te dar a bênção, não tem importância. Entendeu? Você é livre. Em Cristo Jesus, o Senhor te libertou. E outra coisa, você não é marionetes na mão de homens ou de espíritos malignos. Não, você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É isso. E Jezabel, ela vai às lideranças, vira e mexe, teu nome fica na boca das lideranças, que eles têm sempre que ficar te cuidando e ficam ali para ver se tu cai, para dizer, viu? Eu disse que eles não eram de Deus, eu disse, olha lá. E é uma guerra, amados, de verdadeiros adoradores. Nada que oração e jejum, amados, jejum e oração e louvor não te fortaleça cada dia mais. E a cada dia, às 18 horas, amados, erga a tua mão para o alto, quem sofre esse tipo de perseguição, e diga, Senhor, em nome de Jesus, eu peço perdão por toda palavra, pensamento, atitude, todo o pecado que eu tenha cometido, eu e a minha família, contra ti nesse dia. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, lava-nos com o teu sangue e mais branco do que a neve seremos. E em nome de Jesus eu recolho no reino espiritual toda palavra de maldição que tenha saído pelas bocas dos pastores fulano, ciclano, beltrano, de quem quer que seja, eu recolho no reino espiritual, torno sem efeito e coloco na cruz de Cristo. E eu os abençoo no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E os cubro com o sangue de Jesus. E que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus, no nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Nós já falamos e nós já oramos. E vou dizer uma coisa, você faça isso todos os dias. Não em pensamento, em voz audível, porque o mundo espiritual se move por símbolos e por palavras. Amém? Então, porque Jesus, amados, se tu fizer um culto na tua casa, com a sua família, que eu tenho falado neste momento que a maioria das pessoas estão em casa, tire um tempo para ler a Bíblia com a sua família, com os seus filhos, cada um lê um capítulo, um versículo, discutam, peço para que o Espírito Santo os dê o entendimento, e isso, amado, é muito edificante, a palavra do Senhor fala lá que Ele colocará sobre nós pastores segundo o seu coração. Então diga, Senhor, eu careço, eu e minha família, de pastores segundo o teu coração. Porque tem, amados, tem. Está em escassez, mas tem. Está escasso, mas tem. Lembra-se que tem. Amém? Então hoje, amados, é o dia da nossa ceia, né? Então, o que nós já falamos aqui, nós já oramos, né? E eu quero declarar também que em 2 Coríntios 9:8 está escrito assim: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém, amados? Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor.
Então eu convido os irmãos agora enquanto eles vão fazer um louvor, nós vamos partilhar da ceia. Nós vamos como é que se diz? Vamos partir o pão e tomar o suco. O suco, amados, suco de uva representa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, feito através do seu sangue. E o pão, que representa, o partir do pão, que representa o corpo de Cristo. Então nós vamos comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Que todas essas bênçãos da obra da cruz venha sobre a nossa vida, venha sobre o nosso corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula, em nome de Jesus. E o Senhor disse: fazer isso em memória de mim, todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, em nome de Jesus. Amém? Oh Senhor, louvado seja, bendito seja teu nome, Senhor. Oh, Shiribahalasti andaralaramas.
Então, queridos, vamos comer do pão, comer do corpo de Cristo e todos os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Tomamos agora do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu espero, amados, que eu tenha esclarecido um pouco as teias desse espírito de manipulação, que na realidade é um espírito de feitiçaria, né? Que se você viu alguma coisa na sua vida, na sua família, glória a Deus, porque eu sempre digo, onde a luz chega, as trevas têm que sair. Então, não importa mais. O que não é do Senhor, para nada serve. Para o lixo, para o abismo, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar então, queridos. Pai querido, em nome de Jesus. Obrigada, amado Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, que dá-nos o entendimento, o discernimento e a revelação de toda a palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha a ser vivificada nos nossos corações. Senhor, abre os olhos do entendimento, Senhor, os olhos do coração, Senhor, para que os teus filhos, Senhor, venham te buscar de todo o coração, Senhor. Cada dia mais, Senhor, que não olhem para o homem, mas olhem para Jesus, para ti, Senhor, que é o consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja e bendito seja teu nome, Senhor. Senhor, uma das coisas que esse Espírito faz é trazer tristeza, frustração, muita decepção com lideranças, com Deus, inclusive. Senhor, nós queremos olhar para ti, Jesus. Tu és o bom pastor que deu a vida para que todo aquele que em ti creia, Senhor, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, amém e amém. Boa noite a todos, queridos, e que Jesus ricamente te abençoe, que o Senhor te surpreenda cada dia mais, em nome de Jesus. E não esqueça de buscar ao Senhor todos os dias. Amanheceu pela manhã, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada por esta noite de sono e de descanso. Obrigada, Senhor, pelo trabalho, ainda que você esteja sem trabalho. Obrigada, Senhor, pela provisão financeira. Obrigada, Senhor, porque não tem faltado nada nas despensas da minha casa, Senhor. A minha mesa tem sido farta, Senhor, porque o Senhor tem abençoado. Agradeça, amados, agradeça pelo muito, agradeça pelo pouco, agradeça pelas tribulações, agradeça pelas dificuldades, agradeça pelas bênçãos. A palavra-chave é agradecer. Amém? Que Jesus ricamente te abençoe. Boa noite a todos. Tenha um fim de semana abençoado. E nesse domingo o mundo comemora o Dia dos Pais, né? E a palavra do Senhor diz que nós temos que honrar pai e mãe todos os dias. Então, que os papais que estão participando, que os papais sejam abençoados em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja dando entendimento, discernimento, batizando com todos os dons espirituais, que a autoridade no Senhor, em Jesus, a autoridade do sacerdote seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. A paz do Senhor. Fique na paz e até sexta-feira que vem, se o Senhor assim o quiser. Amém?